Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora, pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube, as reapresentações a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, também para outras 20 cidades lá da região. Nosso convite a partir de agora, pela próxima hora, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, em todas as redes, em todas as mídias sociais. E a sua participação é bem bacana pelo WhatsApp também, 973350038, 973350038, à disposição para você mandar perguntas, interagir, mandar perguntas aqui para os nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Frisman. Quarta-feira por aqui você conhece o nosso espaço neste dia aqui voltado para os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Então, vamos conhecer os nossos entrevistados, aqueles que vão tratar dos temas propostos hoje aqui na nossa pauta. Kleber Kaplar, psicólogo clínico, pós-graduado em saúde da família e psicologia do esporte. Kleber, bem-vindo aqui com a gente. Como é que você está? Bom dia, Mauro. Obrigado pelo convite. Tudo bem, estamos a postos. Obrigado pela presença, Kleber. Também com a gente aqui na bancada do Gente que Fala de hoje, Juliana Agostinelli, palestrante, fundadora da Oficina da Essência. Tudo bem, Juliana? Oi, Bem-vinda. Mauro, bem, obrigada. Boa tarde a todos. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Doutora Maria Tereza Jacó, também na bancada do Gente que Fala de hoje, médica anestesista, especialista em tratamento da dor e pós-graduada em endocannabinologia e cannabis de uso médico. Tudo bem, doutora Maria Tereza? Tudo bem, Mauro. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Valquíria Calisto, também eu apresento agora, ela é empresária, empreendedora e CEO da Pezinho e Companhia, ou da Pezinho e Cia, como a rede de lojas gosta de ser chamada. Tudo bem, Valquíria? Tudo bom, Mauro? Um prazer estar aqui com você e estamos muito felizes de estar participando desse programa Gente que Fala. Vamos lá, nosso primeiro assunto de hoje, quarta-feira, como eu digo, sempre por aqui os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. A gente ainda falando sobre a partida de Silvio Santos, não é, gente? A broncopneumonia decorrente de infecção pelo vírus da gripe influenza H1N1, que causou a morte do empresário, do apresentador Silvio Santos, é uma complicação frequente entre os idosos e grupos vulneráveis, como os diabéticos e os hipertensos. A broncopneumonia afeta estruturas internas do pulmão e tem prevenção. A vacina contra a gripe, fornecida pelo SUS, evita o desenvolvimento das formas graves da doença, reduz hospitalizações e as taxas de mortalidade. Doutora Maria Tereza, eu começo com a senhora a respeito desse tema, porque a gente tem essa situação climática bagunçada, né? Hora fria, temperatura, hora quente, tempo seco também. Tudo isso mexe com o organismo das pessoas, traz doenças, traz vírus, enfim. E a necessidade, claro, é de cada um no trabalho de prevenção, e como eu destaquei aqui, pelo trabalho de prevenção passa a vacina contra a gripe, que ajuda a reduzir os riscos daquilo que é decorrente desse tipo de infecção e que, infelizmente, acometeu o Silvio Santos e o levou, né? Qual é o alerta? Eu sempre digo, Mauro, que como eu faço clínica de dor, eu tenho muitos pacientes idosos e muitas vezes eles falam: Ah, doutora, mas eu tomei a vacina, eu não vou tomar mais, porque eu tomei e tive gripe do mesmo jeito. Então, o que que eu gosto de sempre esclarecer? Os vírus, eles mutam muito rápido, mas as vacinas estão sempre bem próximas da última epidemia, vamos dizer assim, ou do último surto de gripe que a gente possa ter tido. Então, não quer dizer que você não vai ter a gripe, mas previne uma complicação como essa que, infelizmente, nos levou o Silvio Santos.
Então, é importantíssimo que as pessoas, como você bem disse, idosas e com outras doenças que diminuem a imunidade, que prejudicam a resposta do organismo a uma virose, se previnam, tomem as vacinas, estejam com o seu calendário vacinal em dia, para que mesmo que elas tenham uma gripe, uma influenza, vai ser bem menos importante e grave do que se elas não tivessem tomado as vacinas. Então, é importantíssimo que nós tenhamos essa consciência, porque nós não podemos subestimar a prevenção da doença. O próprio ditado já diz, né? Prevenir bem melhor que remediar. E em termos de saúde, a medicina preventiva sempre é melhor do que você ter que tratar depois. Então, vacinem-se, não subestimem. Você tomar a vacina não quer dizer que você está imune 100%, mas quer dizer que, com certeza, as manifestações da doença vão ser muito menos intensas e com menor chance de uma evolução tão desagradável. E você falou na palavra consciência, não é, doutora Maria Tereza? Uma consciência que se perdeu aí nos últimos anos, porque houve aí um desencorajamento em relação às vacinas. Isso tudo precisa ser retomado, evidentemente. No Brasil, que sempre foi, né, referência mundial em vacinação de massa para tantas doenças que foram erradicadas, né? Sim, nós não podemos esquecer que o Covid foi uma situação totalmente anômala de tudo que nós sabíamos. A nossa carteira de vacinação, a nossa prevenção das doenças para as quais se conhece muito bem a fisiopatologia da doença, como funciona o vírus, sempre funcionou muito bem. O Covid ainda é um enigma que não pode nos desencorajar a prevenir doenças. Então, nós temos que ter essa consciência. Por exemplo, teve uma época que os mais naturalistas não queriam e não vacinaram seus filhos contra sarampo, contra doenças próprias de infância, e nós voltamos a ter surtos dessa doença em crianças que não foram vacinadas e em adultos que tinham sido, mas que já tinham uma doença que não se esperava mais na fase adulta, tinham contato e acabavam adquirindo. Então, nós temos que ter consciência, o calendário vacinal, a carteira vacinal é extremamente importante, estar com ela sempre em dia, para todas as patologias onde nós temos vacinas eficazes. Juliana Agostinelli, a partir da sua área, a reflexão em relação à consciência quanto às vacinas, a prevenção contra a gripe e as suas complicações nessa fase do ano aqui, especialmente. A doutora bem disse que existe um movimento dessas mães naturalistas e antivacinas, né? O movimento das mães, dos pais antivac. Eu tenho uma filha de 10 anos, e em alguns grupos que eu pertencia, tinha-se essa temática de não vamos vacinar as crianças porque não tem essa necessidade. E aí, bem disse a doutora, começou a existir surtos de doenças que a gente não via há muitos anos, né? Somente o sarampo. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, indo em alguns pronto-socorros, tinham departamentos do pronto-socorro para surto de sarampo, coisa que eu nunca tinha visto com 40 anos de idade. Então, como você disse, Mauro, nós, o Brasil, somos referência em vacinação gratuita para o mundo. E nós nos perdemos um pouco nesses últimos anos por conta de desinformação, de desencorajamento, por conta da Covid. Então, a gente passou a ser pessoas que eram obrigadas a serem vacinadas pelos pais, tinham que ser vacinadas e tinham essa consciência, a pessoas que começaram a debater a eficácia de vacina, sendo que não tem informação e nem inteligência suficiente para debater. Então, a gente chegou num momento muito delicado. Eu, como mãe, tenho uma filha de 10 anos, inclusive vacinei a minha filha para o HPV, que é um tabu também, da outra vez que eu participei, a doutora, a ginecologista, falou.
sobre isso para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Não quer dizer que eu estou dizendo que eu quero que a minha filha tenha relações sexuais muito precocemente, mas é que eu, enquanto mãe, preciso ter essa consciência de que ela vai ter uma vida sexual ativa daqui um pouco, e essa minha postura pode evitar esse tipo de coisa. Então, nós temos que retomar essa conscientização, que é muito importante. E aí mostrar com dados que a ciência comprova que muitas pessoas, a partir da não vacinação, podem, como bem disse a doutora, disseminar surtos de doenças que já estavam praticamente erradicadas. Valquíria Calixto, a sua análise a partir da sua área enquanto empresária, você que lida com o público infantil, né? E o público infantil também é bastante vulnerável a tudo isso. A vacinação é importante desde os primeiros momentos da vida, né? O que eu acho muito importante, que a gente tem que estar sempre atento, é que tanto a mãe que já tem 1, 2, 3 filhos, dela fazer diagnóstico. Ah, não, já estou acostumada a tratar, já tratei os outros todos, isso aí é a gripe, eu já sei o remédio que eu dou, e não leva ao médico, a um centro especializado. E muito a pessoa idosa também tem muito isso. Ah, isso é uma gripinha, eu tomo meu chazinho, eu tomo aqui tal remédio e eu vou ficar boa. E não vai. E a hora que vai, muitas vezes já passou da hora, né? Então, esse autodiagnóstico que a pessoa faz de si, ou muitas vezes do filho, que já tratou 2, 3, muitas vezes, a hora que corre para um hospital, já está passando da hora. Então, a gente tem que esquecer que já teve 2, 3 filhos, tratou de 2, 3, mas que há essa mutação, né, na gripe, ou seja, em que doença for, e que está sempre vírus novos aparecendo aí, né, e que pode estar complicando um quadro que a gente acha que é uma simples gripe e pode cometer uma doença maior junto com isso. Então, eu acho assim, temos que ter aí o serviço de saúde, hoje quase todo mundo tem plano de saúde, não ter essa assim, deixar para depois. Eu acho que a doença tem que ser acudida o mais rápido possível. Kleber Kaplar, esse tema passa pelo consultório do psicólogo, pela terapia, de que maneira? Olha, Mauro, passa e passa o tempo inteiro, porque a gente está falando de um dos limites do homem, que é a impermanência. Chega uma hora a gente vai embora, né? Sim. Por mais que até o Silvio Santos foi embora, todos nós vamos, e as colegas falaram brilhantemente sobre essa parte toda de vacina, de saúde, e eu queria falar dessa parte do luto mesmo, né? Tem uma história, se me permite, acho que Sim. conta bem isso, né? Tem duas pessoas conversando, estavam alegres, estavam felizes ali, curtindo a vida, pescando. De repente, um deles vira para o compadre, né, e fala assim: Nossa, um dia a gente vai morrer. E aquele clima que estava feliz, de repente fica meio esquisito, né, meio pesado. A gente não gosta de tocar nesse assunto, né? É. E aí o colega começa a pensar: puxa, é mesmo, um dia a gente vai morrer. E aí vem uma luz e ele fala: mas todos os outros dias, não. A moral da história, né? Nos outros dias da vida, nós não morremos, nós estamos aí nos prevenindo da morte. Prevenindo, nos cuidando e vivendo, né? Aproveitando a vida da melhor forma possível, fazendo o melhor que a gente pode com os recursos que tem. Muito bem. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. 5 da tarde tem retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Eu vou seguir aqui com o Kleber no seguinte assunto. A fala da multicampeã olímpica Rebeca Andrade, destacando o fator psicológico no esporte para a busca dos melhores resultados,
trouxe à reflexão a ideia de que tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar da mente e também de promover a harmonia entre as duas partes, entre as duas áreas. A psicologia do esporte é um ramo que se dedica a entender e melhorar o desempenho de atividades físicas e esportivas e criar estratégias para atletas lidarem com a pressão, melhorarem o foco e gerenciarem emoções durante as competições. Kleber, e a aplicação disso tudo não se limita apenas aos atletas de alto desempenho, mas a qualquer pessoa no dia a dia, não é verdade? Independentemente da profissão. Como é que a gente faz para seguir Rebeca Andrade nisso? Ela que nessa entrevista falou de forma tão simples, né? É, você sente pressão? Não. Ou seja, ela tinha um foco, um grau de concentração, a ponto de tudo parecer muito normal para ela em busca dos resultados. Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, seja a área que for? É verdade, Mauro. Acho que a Rebeca tem sido uma grande promotora da desmistificação do que é a psicologia, né, do que é os cuidados com saúde mental. Isso já vem já da última Olimpíada, né? Se a gente buscar o que a Simone Biles, a ginasta americana, acabou abrindo um grande caminho, né? E uma série na rede de streaming da Netflix falando sobre o que ela passou. Então, a partir daquilo em que uma ginasta poderosa, campeã olímpica, desiste de uma competição por conta de cuidado, de autocuidado, aí o tema entra em evidência. E no Brasil, a gente tem agora um campo vasto para a gente trabalhar a saúde mental dos atletas, mas o nosso desafio é trazer isso para o dia a dia. Porque a psicologia, em suma, é uma ciência que está voltada para que a gente viva melhor, né? Para trazer para o dia a dia formas de melhorar a nossa vida. E a humanidade sempre foi assim, né? Buscando inspirações, né? Modelos de como se aperfeiçoar, como fazer mais fácil, como avançar. E aí entra o olimpismo, né? Os atletas olímpicos, esses seres que, amparados numa filosofia diferente, né? A filosofia do olimpismo, para quem não conhece, ela está ancorada em dois pilares extraordinários, né? Um é a busca pela excelência, a busca pela melhoria, né? Você superar os seus limites, isso em todos os âmbitos, não só da competição. E o outro pilar é exatamente esse, a superação dos limites como pessoa, a solidariedade, a amizade, você jogar limpo, honesto, né? E é legal falar sobre isso, né, Mauro? Porque às vezes a gente pensa em esporte e a gente pensa naquele esporte que passa de quarta e domingo que o pessoal xinga o juiz, bate no time adversário, só falta enfiar o dedo no olho, né? É um negócio anormal, né? Eu não sei, acho que ninguém sabe aqui, não sei. O que é que se passou na cabeça da Rebeca Andrade naqueles momentos onde ela foi muito bem e levou as medalhas? Com certeza você sabe o que se passou na cabeça dela, porque você entende disso. Que concentração ela fez? O que ela pensou na hora? É possível não pensar em nada? Como é que se equilibra numa barra de 10 centímetros de É, largura? Enfim, sem se abalar com outras coisas, sem, enfim. eu vou falar, eu vou ler textualmente o que ela falou, é bem curtinho. Em seguida, eu falo dois grandes ensinamentos para a gente aqui, tá bom? Então vamos lá. Perguntaram para ela sobre a pressão, você disse, ela falou: não, não me sinto pressionada mesmo, sabe? Eu não me sinto na obrigação de voltar com medalha. Eu faço porque é o meu trabalho, porque eu amo e porque quero, como qualquer outro ser humano que tem um emprego. Olha que interessante, né? Então, primeiro, ela coloca coração ali, né? Ela coloca o amor na ação dela, né? Ela está associando diretamente o que ela faz a gosto, a prazer, a satisfação, a amor. Isso é muito importante, né? Ah, é a única via? Não, não é a única via, mas a gente precisa investigar isso. E a psicologia vai ajudar a você
se entender melhor, se conhecer, e você pode transformar a sua vida descobrindo por que você faz algo que você não ama, né? Por exemplo, né? Pode ser que seja de fato, não, nesse momento eu só quero, só consigo fazer isso. E aí entra a segunda opção, então você tem que encontrar um sentido para isso. Não sei se vocês conhecem o Viktor Frankl, é um psicoterapeuta austríaco, sobrevivente do Holocausto, e ele escreveu um livro sobre isso, né, chamado Em Busca de Sentido, um livro extraordinário. E ele percebeu lá, Mauro, colegas, lá nesse lugar horrível, que as pessoas que tinham um sentido, né, que conseguiam ver algo a mais para estar passando por aquele momento horroroso, eram as que tinham mais condição de prosseguir. Então, tinha, por exemplo, um colega dele que ele tinha um desejo extraordinário de rever a filha. Ele ia fazer de tudo ali para sair dali para rever a filha dele. E ele conseguiu. E o Frankl, da mesma forma, ele ia fazer de tudo para escrever esse livro e contar o que ele sobreviveu ali. Então, voltando a Rebeca agora, né? Então, se a gente tiver coração na ação, vai ajudar. E se não tiver, tem que ter um sentido para fazer aquilo, né? Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo, já emendando, foco no presente. Ela não pode pensar no que o adversário vai fazer, no que o técnico iria falar para ela se ela errasse, no que a audiência iria cobrar dela. Ela tem que estar totalmente voltada para o aqui e agora. É ali que ela vai ter um aumento de rendimento. E nas nossas vidas é a mesma coisa, né? Quer dizer, se eu ficar pensando aqui no que eventualmente vão achar da minha careca ou da minha camisa e tal, realmente não vai rolar. Eu tenho que focar no que eu vim para falar, né? Bom, vamos torcer, né, para que tudo isso que ocorreu nas Olimpíadas, não só com a multicampeã Rebeca Andrade, mas com os outros que trouxeram medalhas para o Brasil, que isso traga incentivo para outros atletas, para os próximos Jogos Olímpicos, enfim. E que a psicologia do esporte ganhe campo, tenha um up nisso tudo, para preparar os atletas e fazer esse resultado acontecer daqui para frente, não é, Kleber? Não, sem dúvida. E só para completar, desculpe, não sei se eu vou voltar a falar sobre o tema, eu queria falar também da Beatriz Souza, né? Que tem uma lição de vida na medalha de ouro dela, Mauro. Posso falar? Bem breve, Kleber. Bem breve. É o seguinte: resiliência. Você sabia, Mauro e colegas, que no ciclo anterior olímpico ela perdeu a vaga para uma judoca, Maria Suelen, e depois ela foi procurar a Maria Suelen para ser técnica dela para esse ciclo olímpico? Ou seja, é mais ou menos como a gente perder uma promoção de emprego para um colega e depois procurá-lo para ser o seu assistente para você evoluir. Que coisa fantástica. E ela conseguiu a medalha de ouro. É extraordinário, né? Humildade, resiliência. Muito bem, vamos todos nós em busca das nossas medalhas de ouro em todas as áreas. Kleber, se você descobrir aí a psicologia do jornalismo, eu sou o primeiro da fila para fazer, entendeu? Que eu também quero a minha medalha. A edição de quarta-feira, os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Vamos seguir com o nosso próximo tema para falar da Semana Internacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, celebrada em agosto e que é dedicada à promoção de diálogos e reflexões sobre a importância do seu diagnóstico e tratamento precoce. O TDAH, a sigla, né, para o transtorno, tem origem genética, surge na infância, atinge de 3 a 5% das crianças em idade escolar, é caracterizado por situações de desatenção, inquietude e impulsividade e frequentemente acompanha a pessoa por toda a vida. Assunto aqui para Juliana Agostinelli. Quais são as reflexões em relação a este momento, né? A gente é uma semana, né, de conscientização sobre o tema, não é, Juliana? Mas vamos aproveitar o mês inteiro de agosto para falar a respeito. Sim, Mauro. E aí eu estou aqui como bela portadora de TDAH, me segurando para não atravessar a conversa, porque esse é um dos sintomas
que a gente tem, né? A gente tem essa... O Kleber falou sobre focar no presente, exatamente o que o TDAH não consegue. Então, se eu fosse a Rebeca, eu estaria pensando em 1 milhão de coisas quando eu estava ali prestes a ganhar uma medalha, porque o nosso pensamento, ele não para. A gente vive um turbilhão de coisas e existe muita banalização do TDAH hoje em dia. Então, todo mundo fala, eu tenho TDAH com uma simples busca no Google, né? Então, é muito importante que caia essa desmistificação do tema e que nós, portadores de TDAH, tenhamos o respeito merecido, porque nós somos deficientes de uma forma que a sociedade não enxerga, porque não aparenta que nós temos uma deficiência. Né? Então, nós podemos nos passar, desculpa o termo, pode ser até capacitista, mas para entender como pessoas normais, que podemos ter uma vida normal, mas não. Então, e existe um grande problema também enquanto à medicação do TDAH. Isso é algo que eu gostaria muito de falar aqui e que nos causa muita tristeza e revolta, porque existem medicamentos que, inclusive, agora estão tendo a patente desmembrada, né? Mas o maior deles, que é o Venvance, que é o mais caro, ele é utilizado muito por endocrinologistas e nutrólogos para a pessoa emagrecer, porque ele ajuda no transtorno alimentar. E aí, quando nós portadores de TDAH, usamos o Venvance para o nosso tratamento, a gente não encontra nas farmácias, ou a gente não consegue pelo SUS de uma forma gratuita, justamente porque tem essa banalização que todo mundo toma para emagrecer. E isso é algo que a gente tem lutado muito contra isso, né? E é o que a gente está falando. O Kleber, enquanto psicólogo, falou, o portador do TDAH, ele tem essa dificuldade de mostrar que ele tem um problema, né? Então, nós somos impulsivos, a gente corta o assunto no meio, a gente tem uma síndrome de rejeição exagerada, ou seja, se você passou por mim e não me viu por algum momento e não falou oi, eu já acho que o problema é comigo, eu já acho que você não gosta mais de mim, que eu quero, entendeu? Então, a gente sente esse sentimento muito, muito ativado, porque a nossa regulação do cérebro não é igual a de uma pessoa neurotípica, né? Então, eu costumo dizer que no cérebro a gente tem o acelerador e o freio de acordo com as reações que nós temos que ter em determinadas situações. E aí a gente não tem muito essa regulação, então a gente não sabe enquanto frear, enquanto acelerar. E aí nos causa, além de tudo, muitos problemas de ordem social, de ordem de relacionamento e de trabalho, né? Justamente porque não é diagnosticado da forma correta, e quando é diagnosticado, a gente só olha para o TDAH na infância. Eu fui diagnosticada com TDAH com 30 anos, eu era uma adulta, e coisas que hoje o SUS não enxerga para dar a medicação gratuita de forma mais fácil, né? Isso, claro, não é só a medicação que traz esse alívio para o TDAH, né? Mas a gente precisa desse apoio, inclusive. O seu diagnóstico, Juliana, de TDAH, aos 30 anos de idade, surgiu como? Você foi atrás disso? Você desconfiava dessa situação? Ou numa outra abordagem você acabou tendo esse diagnóstico, essa confirmação? Na verdade, eu fui para o Mato Grosso em 2012 para dar aula numa faculdade. Eu fazia consultoria financeira e dava aula em faculdade. E, indiscriminadamente, como acontece em muitos meios acadêmicos, a gente usa a Ritalina para aumentar a potencialização do trabalho, né? E aí um aluno meu falou, professora, você é distraída? Toma esse remédio aqui que é bom. E lá não tinha esse negócio de receita e tal. A gente comprava por debaixo dos panos. E eu realmente vi que aquilo me fazia muito efeito, porque às vezes a pessoa que é neurotípica, que toma Ritalina ou toma esses remédios psicoestimulantes para tentar aumentar o foco e a produtividade, acaba tendo um efeito rebote, né? Então, quando eu voltei, eu me consultei com um psiquiatra que já fazia um tratamento há alguns anos, de uma depressão que eu tenho há muitos anos, e a gente fez um diagnóstico clínico com alguns exames e ele por conta de eu ter usado a medicação, não só isso, mas por todo o histórico de demissão, de problemas interpessoais,
que eu vinha sofrendo, ele diagnosticou com TDAH. Então, eu comecei do jeito errado, não, eu tenho vergonha de dizer isso, mas é um alerta para as pessoas que usam esses psicoestimulantes. O meio acadêmico hoje é o que mais utiliza, mestrado, doutorado, e o pessoal da área financeira, da área de corretoras financeiras, para ficar ligado, para produzir. Então, isso trouxe esse tema à tona, né? Por que eu preciso de produtividade? Por que eu não consigo produzir? Né? Então, e aí tem um outro problema também, né? Como o TEA, o transtorno do espectro autista, o TDAH tem hiperfocos em coisas que ele acha que ele gosta. Então, vou dar um exemplo para você. Para mim, para todo mundo, pode ser algo muito simples, pegar e levantar e lavar uma louça. Para mim, é um martírio, é como se eu fosse morrer. Porque aquilo não me gera dopamina, que o meu cérebro não gera dopamina da forma correta, e aquilo não é uma atividade do meu hiperfoco. Entende? Sim. Eu te perguntei sobre os 30 anos, né, que é quando você, de fato, foi diagnosticada, mas na infância, na adolescência, Tive o que é que... muitos... é. Desculpa, tá vendo? Eu já estou interrompendo. Não, Eu então, tive em outras fases da vida, na infância e no início na adolescência, início da fase adulta, você percebia o quê? eu percebia que eu era chamada de louca, que eu não era uma pessoa normal, porque eu era muito intensa, eu sofria muito, tudo meu era muito, né? Eu era muito, me jogava demais nas relações, tanto de amizade quanto relacionamento amoroso. Eu não conseguia focar em coisas que eram muito simples, por exemplo, embora meu desempenho na escola sempre foi muito bom, mas eu tinha que me esforçar muito para estudar aquilo que eu não gostava. Por exemplo, matemática, ciências que eram matérias que eu não gostava, eu tinha que estudar muito para conseguir tirar uma nota. Enquanto português e literatura, história, que eram coisas do meu hiperfoco, que eu não sabia nem o que era isso na época, que eu gostava, eu nem precisava estudar, porque eu gostava daquilo. O portador do TDAH, ele tem esse déficit dentro das relações, e é isso que traz mais dor para quem tem TDAH. É justamente a pessoa que está do seu lado não entender o seu comportamento. Então, nós somos taxados de teimosos, de estúpidos, de grosseiros, muitas vezes de indiferentes, mas é o jeito que a gente lida, porque o nosso cérebro, ele funciona de uma forma diferente, né? Sim, para a gente encerrar esse tópico bem brevemente, você falou em banalização, porque, olha, pode ter certeza, muita gente que está te vendo agora, está te ouvindo agora, está se identificando e deve estar pensando, mas será que eu tenho TDAH? Ou seja, para evitar a banalização, para evitar essa correria atrás de remédio que vai faltar para quem precisa, né? Qual é o alerta? Qual é o caminho? O que você pode orientar? Olha, primeiro de tudo, esquece Google, né? Vai num profissional, o SUS, para quem não tem convênio, o SUS demora um pouquinho, mas você consegue passar num psiquiatra. Você vai num CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele é portas abertas, se você tem algum problema, eles conseguem uma consulta, uma escuta com profissionais. É o que eu falei, pode demorar um pouquinho, 2, 3 meses, mas você consegue uma consulta e você consegue um diagnóstico. Para quem tem convênio, melhor ainda. Mas o que é importante é que você seja diagnosticado por um profissional, um psiquiatra e um terapeuta juntos vão te dar, porque não tem um exame que você entra numa ressonância magnética e vê que você tem TDAH, é uma coisa muito complicada, né? Então você precisa ter esse diagnóstico. Uma vez tendo esse diagnóstico, e aí o profissional que vai te acompanhar, ele vai te dar o tratamento, que não é só medicamento. Porque todo mundo fala, eu tenho TDAH, eu vou só me entupir de remédio e acabou. Não, você precisa praticar exercício físico, você precisa fazer terapia, você precisa ter uma alimentação. Existem estudos que falam que a alimentação com glúten e lactose podem interferir no TDAH. Então, o que é importante? Procure um profissional para que você seja diagnosticado da forma correta. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, bem-estar e comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube,
Retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Sexta-feira, agora, dia 23, vai acontecer aqui em São Paulo a Masterclass Internacional ScanMed Cannabis na Medicina. É um congresso, gente, voltado exclusivamente para médicos, com o objetivo de explorar os mais recentes avanços científicos e clínicos sobre o uso terapêutico da cannabis por meio de palestras, revisões de artigos científicos e discussões de casos clínicos. O trabalho vai ser coordenado pela doutora Maria Tereza Jacó, que está aqui com a gente, que é referência no uso medicinal da cannabis no Brasil e no mundo. Doutora, para sua informação a respeito do que vai acontecer nesse evento, e se você quiser trazer para essa discussão o que a gente tratou aqui nos temas anteriores, TDAH, por exemplo, e a questão da psicologia, do esporte, né, que traz para reflexão essa ideia do equilíbrio corpo e mente, dos cuidados com corpo e mente, pode trazer para esse tema também. Eu estava pensando exatamente isso. Eu estava ouvindo aqui e fiquei pensando, né? Quanto campo existe para cannabis de uso médico no mundo? E, infelizmente, ela carrega um estigma muito grande, porque se associa sempre com o uso recreativo e não se diferenciam as coisas, né? Na verdade, a cannabis é uma só, é uma planta, mas existe o uso dessa planta para tratamento médico, para patologias, para doenças, e o uso adulto, que eu até prefiro usar esse termo, porque o uso recreativo deveria ficar limitado ao cérebro já formado, para que outras patologias de saúde mental, Juliana, não venham a impactar ainda mais o sistema e tudo isso, né? Então, assim, em primeiro lugar, o Kleber, que estava falando do esporte e do atleta e tal. Esse ano, em abril, eu dei uma palestra num congresso de medicina do esporte e reabilitação em Londres, justamente sobre o uso do CBD no atleta. Porque a cannabis, ela é Schedule 1, quer dizer, entre as drogas extremamente perigosas e viciantes, mas, em final de 2022, se eu não me engano, o canabidiol foi retirado dessa classificação, porque ele não tem os efeitos que o THC, que é uma outra substância da cannabis, ele não tem os efeitos psicodislépticos, ou seja, alteração de comportamento, viagens, alucinações. E ele aumenta o foco, e aí a gente entra já direto no outro assunto. O canabidiol, ele aumenta o foco, ele melhora o sono, ele melhora a reabilitação muscular depois do exercício. Então, ele tem sido utilizado, e não é doping, em atividades esportivas, profissionais e tudo mais. E, ao mesmo tempo que você vê uma liberação do canabidiol nesse sentido, ao mesmo tempo que você vê várias evidências científicas comprovando o uso da cannabis de uso médico em diferentes patologias de saúde de doença mental, na dor crônica, nas epilepsias refratárias, nós ainda nos deparamos com não poder utilizar esse nome, o Instagram bloqueia. Não poder utilizar esse nome porque o Google bloqueia. Então, assim, é necessário uma educação, não só dos profissionais da saúde, mas também dos órgãos governamentais, da população em geral, para que acabe essa desmistificação e essa planta, quando de uso medicinal, em produtos que são medicamentos mesmo, que são remédios como qualquer outro que a gente toma, possam ser utilizados nessas patologias refratárias de tão difícil controle. O fato de eu fazer tratamento de dor crônica desde 1992 foi o que me fez aprofundar no estudo do nosso sistema endocannabinoide
e da cannabis de uso médico, porque assim como nessas patologias de saúde mental, como a Juliana falou, dor crônica é um fantasma. Eu não tenho como provar o que o paciente tem por exames laboratoriais, por exames de imagem. Eu tenho que acreditar naquilo que o paciente está me falando, eu tenho que ter uma anamnese muito completa para entender o que está se passando e tentar medicá-lo da melhor forma possível. E assim como nas outras doenças, o medicamento, ele é parte do tratamento, mas existe um problema de conduta, de mudança de hábitos, de um bom acompanhamento de terapia. É uma abordagem multidisciplinar. Agora, a cannabis vem como uma promessa muito grande, ainda existem muitos preconceitos, ainda se acredita que não existem evidências científicas, o que não é verdade, os estudos avançam muito, dia a dia. Hoje nós conhecemos esse sistema, que é um sistema de equilíbrio do organismo, é um sistema neuromodulador. Então, é por isso que ele é usado em tantas patologias diferentes. Doutora, TDAH é um cérebro acelerado. doutora Então, o Maria que ele Tereza, faz? Modula. doutora Maria Tereza, em que medida justamente a ideologização, né, disso tudo atrapalha o avanço dos estudos em relação ao uso da cannabis medicinal, atrapalha o uso da própria aplicação daquilo que já se sabe, né? E como é que, dentro dessa questão da ideologização, quais são os desafios, né, para superar esse obstáculo, enfim, e trazer à tona os consensos que já existem em torno disso, as confirmações que já existem em torno disso, e proporcionar para a sociedade os benefícios, né? Então, o primeiro ponto importantíssimo é uma educação médica apropriada para que os colegas entendam o que é o sistema endocannabinoide e o que é a planta, quais as diferenças. É como o vinho, nós temos várias variedades. Assim também a cannabis, nós temos diferentes concentrações das substâncias que estão lá dentro e que vão ter um efeito X ou Y, dependendo se busca um uso recreativo ou medicinal, numa patologia determinada, qual o produto de grau farmacêutico que eu vou usar para aquele tipo de patologia, para aquele paciente, para que entendam que é um tratamento coadjuvante. Nesse ponto também nós temos que ter muito cuidado para não banalizar, porque a mídia faz uma propaganda que cura tudo, cura todos. As pessoas vão sim ao Google e fazem o seu autodiagnóstico. Ah, eu sou borderline, eu tenho DDAH. Ah, quando que seu diagnóstico foi firmado? Não, eu sei que eu tenho, porque eu procurei no Google, eu tenho tudo que está lá. E eu quero tomar cannabis. A pessoa não passou por um profissional adequado, não teve um diagnóstico, não fez um tratamento convencional e não respondeu bem a esse tratamento e quer tomar cannabis, como se fosse um olhinho que pode ser usado, qualquer um pode prescrever, qualquer um pode utilizar. Então, eu acho que tem duas coisas importantes: uma educação, um conhecimento adequado, um esclarecimento adequado para a população, para os profissionais de saúde, para os órgãos governamentais, para desmistificar isso, uma regulamentação apropriada e fiscalizada e o uso em patologias crônicas refratárias a tratamento, onde ela vai beneficiar milhares de pacientes, milhares de patologias. Muito bom. Gente, vamos seguir aqui. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos relacionados à saúde, o bem-estar e o comportamento. Antes do próximo tema, quero fazer um convite aqui para todo mundo, para vocês todos, para a Juliana, para o Kleber, para a doutora Maria Tereza, e também para a Valquíria. É o seguinte: logo mais à noite, às 7 horas, a gente vai ter o lançamento do livro do nosso diretor do programa Gente que Fala, o jornalista Fausto Camunha, que ele acabou de escrever. É um mergulho na história. O jornalista Fausto Camunha, nas páginas dessa obra, ele conta toda a história dele dentro do jornalismo, os bastidores do jornalismo, da carreira, enfim.
Fausto Camunha foi repórter da Gazeta de Santo Amaro, começou lá, né, o trabalho jornalístico dele, sua carreira, foi redator do Titulares da Notícia, na Rádio Bandeirantes, programa tradicionalíssimo, foi criado, é um noticiário que foi criado pelo jornalista que partiu precocemente também, Alexandre Cadunc, em 1989, foi editor da Rádio Jovem Pan, foi editor do Jornal Nacional, diretor de jornalismo da TV Cultura, experiência em assessorias diversas, assessorias de imprensa na Federação Paulista de Futebol, enfim, é uma carreira longa do nosso diretor do programa Gente que Fala, jornalista Fausto Camunha, até chegar na ABCom, que é a Assessoria Brasileira de Comunicação e Eventos, que é a idealizadora do programa Gente que Fala, que está no ar há 23 anos, ininterruptamente, maior longevidade de um programa de debates e análise do rádio brasileiro, exibido também em outras plataformas, né, por conta do avanço da tecnologia. Enfim, todo um trabalho que está ali depositado nas páginas desse livro, chamado Um Mergulho na História, feito aqui pela editora Tagline. Hoje à noite, então, o lançamento a partir das 7 horas, no Nacional Clube, na rua Angatuba, número 703, no Pacaembu. Todo mundo, então, é convidado para poder acompanhar esse grande momento. Também a ABCom, falei da ABCom, que tem o produto, o programa Gente que Fala, tem também o Orbis News, que é o maior site de artigos do Brasil, artigos, enfim, opiniões de nomes de pessoas notáveis, né, da intelectualidade brasileira, enfim, muita gente escreve para o Orbis News, é mais um produto também da ABCom, a nossa assessoria aqui, que é dirigida pelo jornalista Fausto Camunha. Mas vamos aqui ao nosso último tema para conversar com a Valquíria sobre o seguinte. A rede de lojas Pezinho e Companhia, ou Pezinho e Cia, né, em parceria com as APAES de todo o Brasil, está promovendo a campanha Seu Pezinho Virou Pezão. E aí, ó, no próximo sábado, no próximo domingo, as lojas da rede vão funcionar como pontos de coleta para receber doações de calçados novos ou usados, em bom estado, que serão destinados às crianças atendidas pelas APAES em situação de e aquelas também em situação de vulnerabilidade. Essa ação é muito bem sucedida, enfim, as edições anteriores, de fato, foram espetaculares, muito bem sucedidas, e ela busca proporcionar mais conforto, bem-estar e fortalecer a autoestima e o desenvolvimento infantil. O que a nossa audiência precisa saber mais a respeito dessa ação? Seu pezinho virou pezão, Valquíria. É o seguinte, a gente aí em São Paulo, nós estamos no Shopping da Moca, no Shopping Santo André e no Shopping São Bernardo, Pezinho e Cia. Nós estamos no comércio, gente, há 44 anos. Então, nós estamos num momento hoje, somos franqueadoras da marca já há 12 anos, e a gente está no momento de querer retribuir para a sociedade tudo que a gente conquistou nesse período. E agora a gente está muito focado numa conscientização do nosso, hoje, com essa ação, a conscientização do nosso cliente mirim, da importância da solidariedade, dele olhar para o lado, para a pessoa carente, a pessoa que muitas vezes hoje está atrás de um emprego, mas não tem um sapato, uma roupa para ir, sabe? Que quer ir frequentar a escola e não tem um calçado para ir na escola. E a PAI, a gente fez essa parceria esse ano com a PAI, porque ela atende sem cunho político, sem fins, só mesmo de olhar ao próximo. E é o que a gente quer hoje, parceiros que estão ali preocupados com a comunidade, com as pessoas que estão muitas vezes abaixo da linha de pobreza e que estão realmente passando por momentos muito difíceis. E a gente sabe que o brasileiro é solidário. A gente teve aí o caso de Porto Alegre, que foi uma coisa que, né, entrou na vida de todo mundo abraçou a causa. Então, a gente sente que o brasileiro é meio receoso de fazer doações, quando não sabe o destino disso. Então, a gente está à frente desses movimentos exatamente para ter a credibilidade nossa de mercado, a seriedade do que a gente faz e realmente que esse produto vai chegar no destino dele, que é essa pessoa que está, muitas vezes, em faixa de miséria. Tá? Então, com essa parceria da PAI, a gente tem essa certeza de que isso vai acontecer.
E peço a todos os ouvintes da rádio, desses meios digitais que estão sendo usados, né, para distribuir esse programa, gente que fala, que eu achei assim, conheci e achei excelente, sabe? Vocês abordam só temas essenciais para a gente no dia a dia, e é muito importante isso. Eu, até pegando um bonde, como diz, né, nessa semana do TDAH, a gente em abril também voltada à conscientização do nosso cliente, das nossas franqueadas, dos nossos funcionários, fizemos 4 lives voltadas ao conhecimento do espectro autista, tá? Para que hoje o cliente que entra na Pezinho, ele saiba que ele é abraçado pela família Pezinho em si, porque a mãe é uma pessoa, não é só a criança que sofre com essa neurodivergência, a mãe também. Depende do grau de autismo. A gente abriu as nossas lojas para um programa de marcar a hora. Então, a criança que tem um grau 3 num grau de autista, que não consegue estar dentro de uma loja movimentada demais, com muito som, com muita iluminação, ela pode marcar um horário para que a gente atenda, exatamente voltando para essa conscientização da sociedade, que essas pessoas sofrem com essas neurodivergências. E a gente tem que abraçar essas pessoas todas, né? Valquíria, quantos anos tem essa campanha nessa parceria, Pezinho e Companhia, com as APAES? Com Seu a Pezinho virou... APAE é esse ano só. O ano passado a gente fez com a CUFA, tá? E hoje, Então, como a gente tem a paz em praticamente todas as capitais e mesmo cidades, né, maiores têm a PAI, a gente fechou com a Federação das APAES, para que seja certo. direcionada a todas as APAES do Brasil inteiro. Valquíria, tem uma pergunta aqui da nossa audiência para você. A Maju, ela está no Instagram. Obrigado, Maju. Ela quer saber quais são os tipos de calçados aceitos na campanha e como a condição dos itens doados vai ser verificada. Olha, hoje o calçado é doado na Pezinho, a gente está fazendo um trabalho muito voltado até para a criança fazer a doação. A gente tem uns bottoms, herói doador, tem uma cartilinha acima de 3 doações, ganha um carnezinho que ele preenche com as doações, acima de 10 calçados, vai ganhar um copo personalizado. Estão sendo tiradas fotos para que ponha no Instagram, para ele ter orgulho e ser um exemplo para os primos, para os amigos, né, que está participando de um projeto social. Então, a gente leva esse produto na Pezinho em Cia, lá a gente embala esse produto, põe uma etiqueta, o nome da pessoa, o número do calçado. Se o calçado está meio sujinho, a gente está limpando para entregar ele como um calçado mesmo que vai agradar quem receba. Não, é lógico que ninguém vai fazer doação de um produto que não serve mais, né, para uso. É um calçado que não sirva mais. E como a PAI ela é direcionada às famílias todas dessa criança, assiste a mãe, ao pai, a toda a família. Então, a gente está recebendo doação de calçado de adulto, porque as crianças hoje de 12 anos já calçam, o menino calça 40 com 12 anos, a menina 36, 37. Então, fica bem amplo, sabe? Pode ser o calçado do bebê até 40, 42. Bom, gente, as demais perguntas aqui da nossa audiência. Então, a pergunta aqui da Maju já foi, né, para a Valquíria. Eu vou pedir brevidade a todos para a gente responder as próximas e, no final, ainda um espaço aí para cada um falar a respeito dos seus canais de divulgação. Doutora Maria Tereza, bem breve, o Jaime está com a gente? Ele mandou pelo WhatsApp. Valeu, Jaime, pela participação mais uma vez. O canabidiol pode ser utilizado na doença de Alzheimer e no diabetes? É a pergunta dele. Pode sim. O canabidiol, ele é neuroregenerador e neuroprotetor, por isso nós vemos resultados muito bons até da regressão de alguns sintomas quando utilizado mais precocemente.
Existem estudos em relação a níveis metabólicos, mostrando que o uso do canabidiol por um período maior do que 4 meses, em média, começa a diminuir os níveis metabólicos de pacientes que tenham algum problema, como dislipidemia ou diabetes. Kleber, o Roberto no Facebook pergunta, né, quais são algumas das estratégias desenvolvidas pela psicologia do esporte para melhorar o desempenho de um atleta. De certa forma, você já falou nas suas intervenções, né? O que dá para acrescentar ainda para ele, muito breve. Tem estudo, Mauro, que mostra o seguinte: o que vai diferenciar uma performance excepcional de uma boa performance? É basicamente o foco no movimento. Você teve aqui com a Fernanda Venturini 15 dias atrás, eu assisti, e ela falava disso, que ela ganhava confiança com o treino, com a execução. Então, se você treinar movimentos repetidos e ganhar consistência e confiança, você vai melhorando nisso. Outra técnica é a visualização do que você quer reproduzir. Então, imediatamente antes de uma competição, você mentalizar exatamente como você quer proceder, de acordo com aquilo que você treinou. Então, são algumas das possibilidades. Muito legal, Kleber. A Lilian está com a gente no Instagram. Juliana, a mídia e a representação cultural do... Deixa eu ver se eu entendi. A mídia e a representação cultural do TDAH influenciam a percepção pública e o entendimento do transtorno? Lilian te pergunta. Então, depende, né? Porque às vezes as pessoas colocam tudo na conta do TDAH, né? E aí por isso que normalmente a gente é visto de uma forma um pouco preconceituosa ou de a gente não ser acolhido. Então, a mídia precisa dessa conscientização e não banalizar o nosso caso, e não banalizar o que o nosso sofrimento tem. Então, por isso que precisa ser muito bem elaborado. Despedidas de cada um, bem brevemente. 5 segundos para você, Juliana, e seus canais também. Canal Oficina da Essência, @Oficina da Essência. Lá a gente faz palestras sobre gerenciamento de memórias e emoções, com o tema da perfumoterapia. O meu Instagram é Juliana Agostinelli e o do meu assessor, o João Costa Oficial. Você encontra tudo lá sobre o meu trabalho. Muito obrigada mais uma vez, Mauro. Juliana. Kleber, sua vez, suas despedidas, seus canais, bem rapidinho. Bom, Mauro, obrigado pelo convite. Quem quiser uma orientação, um acompanhamento, tirar dúvida a respeito da psicologia, que é para melhorar a vida nossa, apenas isso, para viver melhor. @Kleber Kaplar Psi. Ou também pode me chamar no 11 96 224 5312. Um abraço, obrigado. Kleber Kaplar. Ambas, tanto nome quanto sobrenome, com K, certo? Exatamente. Doutora Maria Tereza, despedida. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, fiquei encantada com o programa. Pode ser no www.centrotri.com.br ou no Excammed, cannabisnamedicina.com, ou diretamente através do site da clínica, onde nós podemos ter acesso por WhatsApp e tudo mais. Valquíria. Quero agradecer também, Mauro, a oportunidade de estar com você nesse programa, que eu adorei, e falar que conto com a audiência que puder fazer essas doações. Nós estamos em 14 estados, então tem bastante lugares, né, para quem quer participar. E falar que já está aberta a coleta, nós já estamos recebendo. O dia D vai ser só um dia que a gente vai fazer tipo uma comemoração, tá trazendo personagens, fazendo um barulho maior, tá? E que a gente está muito feliz. E quem quiser conhecer mais a respeito da campanha e até da Pezinho Inicia, é no Instagram, @Pezinho Inicia, tudo junto, Muito .com.br. bom, gente. Muito obrigado. Ponto final nessa edição de hoje do programa Gente que Fala, quarta-feira por aqui, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente o Kleber Kaplar, psicólogo clínico, pós-graduado em saúde da família e psicologia do esporte, Juliana Agostinelli, palestrante, fundadora da Oficina da Essência, doutora Maria Tereza Jacó, médica anestesista, especialista em tratamento da dor
e pós-graduada em endocannabinologia e cannabis de uso médico, e também a Valquíria Calisto, empresária, empreendedora e CEO da Pezinho e Cia, ou Pezinho e Companhia, né? Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, lançando o livro hoje, o nosso diretor-geral, você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença, sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube, reapresentação às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau, até amanhã.